Salve, galera! Eu sou a Ana, eu sou estudante de História aqui da PUC desde 2016 e construo o Centro Acadêmico das Ciências Sociais. Hoje estamos aqui para mostrar um projeto para vocês, uma oficina de arquivologia com o professor Álvaro e com a Isabelle, que também é graduanda em História. Desde o processo de organização gestionária, nos deparamos com essa imensa quantidade de documentos, em torno de 10 a 15 mil documentos, que vêm datados desde a década de 80 e recontam a história da luta do movimento estudantil aqui na PUC. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Isabelle, como a Ana disse, eu sou graduanda de História, estou no último ano da faculdade. Eu vim aqui porque a Ana me chamou para ajudar ela um pouco. Eu trabalhei durante um ano no Centro de Documentação da PUC, que é o CEDIC, que fica aqui na Monte Alegre. E eu tenho uma experiência, mesmo que seja pequena, eu tenho uma experiência prática que foi bastante especial pra mim, porque eu consegui trabalhar mais ou menos com um trato de documentação e ver mais ou menos o condicionamento delas. Ana, me conta um pouco sobre a ideia do seu TCC. Então, Isa, a ideia surgiu, como eu disse, quando nos deparamos com essa imensa quantidade de documentos e sentindo que, enquanto futuros profissionais, futuros historiadores, teríamos a maior capacidade de nós mesmos trabalhássemos nesse primeiro trato da limpeza e, posteriormente, abrindo possibilidade de pesquisa com essa documentação, com essa história do centro acadêmico. E qual que é a importância que você acha que preservar essa documentação pode trazer pra gente, como não só como um centro acadêmico, mas como a faculdade de História e historiadores? Tudo isso. Eu acho que nós, enquanto futuros historiadores, pra gente mexer e participar desse processo de recontagem dessa história é muito importante. Primeiro, para nos preparar para possíveis mercados de trabalho e também para a gente se aproximar cada vez mais da história de resistência do nosso curso, da nossa faculdade, dessa relação interdisciplinar com as ciências sociais, com a geografia e principalmente para prestigiar a nossa capacidade mesmo de trabalhar com esses documentos. Eu acho interessante, Ana, que a documentação, ela tem como você disse, tem uma possibilidade de pesquisa muito grande. A gente, trabalhando com esse material e separando esse material de maneira catalogada tudo bonitinho, direitinho, a gente tem a possibilidade de abrir pesquisa para muita gente durante muitos anos, sem contar que a gente tem a possibilidade de manter essa documentação registrada durante vários anos e o pessoal continuar tendo esse costume de guardar os documentos, registrar as atividades do CACS, porque o CACS foi ativo em vários movimentos estudantis, ele sofreu várias mudanças de autogestão para gestão normal e todas as mudanças sociopolíticas que sofreram durante os tempos. Eu acho muito interessante isso, principalmente porque dentro desses documentos são todos os registros disso. Ana, dentro da pesquisa que você fez primária do seu TCC, o que você achou de tipo de documentação aqui? Então, Isabelle, a maioria dos documentos são referentes aos cursinhos populares aqui da PUC. Então, são documentos de ingresso de estudantes, negociação de bolsas de estudo, o que vai percorrendo questões de atas de reuniões aqui das gestões do CACS, panfletos e terminando em imagens, fotografias, recursos visuais. Pode continuar falando. É basicamente isso. É interessante ver que a maioria da documentação também está dentro dessas pastas. Elas são documentações de eleições do CACS, movimentações que o próprio CACS fez durante o tempo histórico dele. É interessante a gente validar também que todas essas documentações, existiu uma tentativa de elas serem guardadas, existiu uma tentativa de a catalogação delas, mas nunca de uma maneira concisa, tipo de pensar o acervo como de uma maneira geral, pensar no guardo dessa documentação de uma maneira para o futuro e unificada. Então a intenção também é, a partir da identificação desse material, trabalhar um pouco, pensar no acervo do CACS, pensar na memória do CACS de uma maneira não só cronológica, mas também de uma maneira de
pensar os desdobramentos históricos dentro eu falar instituição é um tanto quanto complicado, do centro, pensar nas dimensões históricas que tem a participação dos alunos dentro desses centros. Os documentos, eles são muito bem explicadinhos, eles têm datas por serem atas de reunião, por serem jornais. A gente tem os jornais que a Ana comentou aqui em cima, que são jornais da própria prainha, né, Ana? De produção e é interessante a gente perceber que o espaço, ele tem uma possibilidade muito grande de trabalho, de catalogação mesmo, a ideia de como que a gente pode separar tudo isso, mas a gente precisa também pensar um pouco na parte ambiental, física, e como que esses documentos eles podem ser preservados para futuras gerações. Por isso, a gente pensou também, a gente pensou trazer também o Álvaro, que é o Álvaro Alegretti, que é o nosso professor de antiga, medieval, arquivo, oriente, absolutamente tudo. E por ele ter uma experiência em arquivo, por ele ter todo esse preparo para esse trato de documentação, a Ana trouxe ele aqui para dar uma trabalhada sobre as ideias do que a gente pode fazer com o espaço, quais são os primeiros passos para a gente poder catalogar todos esses documentos, né, Ana? E trabalhar esses documentos de uma maneira unificada. Pois é. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui. Bom, Álvaro, já sabe disso. Óbvio, imediato, você disse. Repito. Então, temos bem práticos que acontece conosco desse lado aqui. Temos, de fato, uma questão muito pragmática que é, pensando em termos de uma memória da instituição, no caso, uma prova tão complicada, dessa entidade, que, bem ou mal, quer dizer, um elemento que tem importância histórica, política, social, dentro do contexto da PUC. Mas ainda no caso, o contexto da Faculdade de Ciências Sociais. Afinal, no caso, reúne os alunos de vários cursos da história, de geografia, das ciências sociais, quer dizer, é um ponto de contato, um ponto com as dinâmicas, que tem, por si mesmo no caso, um longo percurso. Esse percurso, no caso, que vocês estão demarcando, na verdade, através desse material aqui tudo. Falta, como a Isabela apontou agora há pouco, talvez, uma noção de uma unicidade, de uma integração dessa documentação num conjunto, de fato, coerente, organizado, indexado. Mas, para isso mesmo, no caso, precisamos de umas coisas práticas. Por exemplo, a ideia de criar um espaço físico adequado para isso. Então, quer dizer, nessa conversa minha com a Isabela, por exemplo, temos vários pontos já levantados, que é questão bem prática, por exemplo, de pensarmos na questão dos riscos ambientais aqui presentes. Esta sala aqui, aparentemente, no caso, será a sala no qual será instalado esse local, na verdade, dedicado à preservação dessa memória, dessa identidade, né? Ela tem alguns riscos bem presentes e visíveis. Sim. Alguns do caso que esse Isabela apontou já, que se refere à questão da própria limitação do espaço físico. Mas, por acaso, exige que certas discussões nossas em relação ao problema da própria forma que o CACS existe. Ou seja, essa questão dos vários usos, na verdade, que há desse espaço, as várias funções que são desempenhadas, vários serviços oferecidos aqui dentro. Ana, pensando no CACS como um ambiente de convívio comunitário, de exercício de vários tipos de serviço e funções, me fala um pouco das coisas que são realizadas dentro desse ambiente e o que essas funções afetam esse espaço, o que é guardado aqui. Então, Isa, o CACS ele tem uma ocupação orgânica, né? Já que a PUC mantém o seu campo com acesso democrático, então com acesso público, aqui o espaço a gente tende a manter essa mesma tendência, né? Então é um espaço público aberto para demais ocupantes da comunidade da PUC, mas também dos arredores, de outros nichos, né, sociais que a gente acabou tendo alguma relação e que acabam também por utilizar esse espaço. Ele primeiramente é um espaço voltado para o público estudante, né, para a massa estudantil, então como um espaço de convivência, como um espaço de relaxar, né, entre uma aula e outra, mas também, igual você já mencionou, ocorrem eventos de maior porte. Então temos a batalha de rap, que acontece ali naquela primeira área ali na frente, mas que também, em certo ponto, pode vir a intervir na preservação desses documentos. E o que nos preocupa também é essa questão do acesso controlado, né? Existem chaves, existe um controle da gestão e se coloca em primeiro lugar para a preservação desses documentos, para a manutenção deles aqui, né?
Sobre os objetos que são guardados aqui, o que a gente pode observar daqui de dentro que não seria adequado para um acervo documental. Muitas coisas, né? Acho interessante mencionar também aqui que, por ter uma questão de rotatividade, de 4 em 4 anos, os estudantes tendem a ir embora, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, acaba se mantendo muitas coisas de tempos passados aqui. Então, de 2 em 2 anos a gente vem, faz uma limpa, um mutirão, mas essa questão do acesso ao espaço, né, e controle, a gente acaba se perdendo um pouco. Então, às vezes surgem coisas assim que não necessariamente correspondem muito com esse projeto de arquivo. Ana, como a gente, depois de tudo que a gente conversou, mostrando todas as problemáticas que esse espaço tem, o que você pode identificar como os primeiros passos que a gente teria que exercer aqui dentro do local? Então, nossas principais preocupações são em referente ao espaço físico, a como que a gente vai fazer essa preservação, essa reorganização do espaço, e, em paralelo, o trato dos documentos. Então, começar um processo de higienização, de identificação e organização desses materiais. E é exatamente por isso que a gente vem aqui compartilhar com vocês do Corpo Estudantil da História, que participem conosco, coloquem a mão na massa. Acho que como ideia, depois do convite, o breve convite da Ana, é interessante a gente ressaltar que a gente precisa de pessoal para fazer essa higienização. Por isso que eu, a Ana e o Álvaro, a gente está se propondo a fazer oficinas, a gente vai passar para vocês as datas das oficinas semanais ou a cada 2 semanas, dependendo de como a gente for pensar o projeto. Mas de fazer essas oficinas para vocês não só ajudarem a gente a preservar essa história do CACS, a preservar a memória do nosso curso como uma entidade política, social e cultural, mas também terem um conhecimento básico de arquivologia, terem um conhecimento básico como historiadores de trato de documentação, de preservação e também de identificação de todos esses documentos. Por conta disso mesmo, quer dizer, eu acredito que esse trabalho pensado pela DEPNORTE, em relação ao material do CACS, é interessante porque, como a Isabela também mencionou, faz parte, sim, da função do historiador. É parte das suas competências poder lidar com arquivo. E nesse caso aqui, pensamos exatamente em oferecer uma oportunidade bastante prática de entender, na verdade, como se funciona todo o processo, de fato, de criação, de trato, de manutenção de uma memória organizada, como isso aqui. Arquivos são um material essencial para o historiador. Então, quer dizer, para qualquer pessoa que participe disso, já no caso, um primeiro ponto, um ponto no caso de princípio, de entrada num campo de especialidade para a nossa área. Então, por favor, fique à vontade, venham. Obrigada por escutarem a gente agradece o tempo que vocês passaram para ver o vídeo e ouvir um pouco do que a gente tem para falar sobre o acervo. E queria agradecer a Ana também pelo convite, para a gente poder falar um pouco disso. Eu acho que a arquivologia é necessária e pensar em arquivo como historiadora, como disse o Álvaro, é imprescindível. Então, obrigada. É isso, gente. Venham conhecer a Gestão Florestan.